Alguns anos atrás saiu a notícia que um jovem chinês de apenas 17 anos de idade vendeu um dos seus rins para poder comprar um iPad. A gente reconhece imediatamente a loucura desse tipo de cobiça, desse tipo de desejo. Mas enquanto aquela ganância que está mais próxima de nós, bem sutil. Recentemente eu li uma excelente discussão sobre o muito utilizado bênçãos materiais, né? A gente fala nas orações, nos pedidos em roda, agradecer pelas bênçãos materiais, pedir bênçãos materiais, né? Nas orações, nos grupos de oração da igreja, a gente agradece a Deus por todas as nossas bênçãos materiais. Só que por que a gente considera que necessariamente nossos bens materiais são bênçãos? Claro que Deus certamente deve ser agradecido por todas as coisas boas que nós temos, que nós recebemos, só que nós temos certeza de que ele sorri a cada compra que a gente faz, a cada vez que a gente passa o cartão de crédito ou dá uma nota para poder comprar alguma coisa que a gente quer. Ao presumir que essas coisas são bênçãos, será que a gente não está simplesmente justificando imediatamente e impensadamente o nosso estilo de vida, por mais grandioso e ganancioso que ele seja? Talvez a coisa mais assustadora a respeito da ganância seja o ponto cego que todos nós temos quando se trata de nós mesmos. Os luxuriosos sentem sua luxúria na carne. Os odiosos sentem seu ódio no coração, na mente. É possível sentir a pecaminosidade desses pecados. Já a ganância não se demonstra tão facilmente gananciosa. Ela é bem mais sutil. Com muito mais frequência, ela vai se mostrar como uma necessidade ou um anseio de alguma coisa. Eu preciso de tal coisa, eu necessito de tal outra coisa. E na maioria das vezes, ela nasce de um sentimento de direito ou de algum egoísmo impensado. O nosso padrão de vida aumenta com a temperatura na panela. E nós somos como aquele sapo do provérbio que lentamente vai sendo cozinhado vivo sem nem mesmo perceber que a água está esquentando cada vez mais. Jesus uma vez foi interrompido por um membro da multidão gritando: Mestre, fale com meu irmão para que ele divida a herança comigo. Essa história está lá em Lucas 12, verso 13. O juiz do mundo certamente se provaria aqui um excelente árbitro. Só que Jesus não está interessado no caso. E isso deveria já de cara nos dar uma pausa para pensar. Com que frequência a gente faz várias petições a respeito dos nossos próprios ganhos privados? E com que frequência ele responde efetivamente com a mesma resposta que ele dá para aquele homem? Quem por acaso me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Jesus não estava interessado em ouvir os pedidos ou indenizações daquele homem, e muitas vezes ele não está interessado em ficar ouvindo os nossos pedidos de indenização. Ele está muito mais preocupado em ouvir as suas advertências e que nós ouçamos a sua advertência, como a que ele dá para aquele homem. Tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que essa pessoa tem. Ele fala no verso 15. Nós acenamos sabiamente diante das palavras de Jesus, né? Isso é muito verdade, Jesus. É isso aí, a gente concorda. Pensando em todas aquelas outras pessoas que realmente precisam de uma cópia desse sermão. E Jesus diz: tenham cuidado e não se deixem dominar. Ele é enfático. E para deixar tudo ainda mais claro, ele conta uma outra parábola que está registrada em Lucas 12, do verso 16 até o verso 21. Essa parábola é sobre um homem que se deleitava sobre o seu gigantesco patrimônio. Eu vou demolir meus celeiros para poder construir celeiros ainda maiores para acumular a minha riqueza que cresce cada vez mais. Só que no meio disso tudo ele recebe uma advertência de Deus. Você é tolo, porque tudo isso que você está juntando não vai ficar para ninguém. Se amanhã alguém aparecer para pedir a sua alma, e aí? O que você tem de fato como legado? Sabe? A direção da nossa vida para ser sempre, atualizada, está sempre pedindo um aumento de escala, upgrades, né? Nosso celular fica desatualizado, o que a gente faz? A gente se endivida com trocentas parcelas no cartão de crédito. Qual vai ser a nossa próxima compra? Nós deixamos para trás aquele bairro ruim ou miserável para a gente procurar uma moradia melhor, maior, mais moderna. Ok, a gente se moderniza. E o que mais? Com o que mais podemos gastar? Qual que é o próximo passo do consumo? E nós podemos ter certeza
de que esse homem da parábola considerou seu terreno fértil como uma bênção material, também seus muitos bens que ele já possuía, né? Inclusive os celeiros maiores que ele queria construir para poder armazená-los. Certamente, eles foram sinais do bom prazer de Deus na vida daquele homem. Ele usou esses frutos, ele girou, ele negociou, ele planejou lindamente, a médio prazo. Seus olhos estavam fixos, só que naquele iate, naquela ilha caribenha, naquela vila lá na Toscana, na abundância de sombra e água de coco em alguma praia do Nordeste. No entanto, na véspera da aposentadoria, a tomada é puxada da parede e ele enfrenta aquele a quem temos de prestar contas, como diz Hebreus 4, verso 13. Em vez de um aperto de mão e um tapinha nas costas, o veredito final sobre a sua vida é: seu tolo. E essas palavras devem ter chegado como um choque para ele. Foi provavelmente a primeira vez que ele deve ter ouvido essa avaliação de alguém. Na Terra, provavelmente ele só ouviu elogios, ou talvez pelas costas, inveja. Nós olhávamos sua vida com inveja, essa mesma inveja que provavelmente o está levando para o inferno. Só que Deus o vê com uma clareza cristalina. Seu tolo. Esse é o verdadeiro veredito. A história foi motivada pela disputa de um homem com seu irmão. O homem queria que Jesus arbitrasse em um tribunal de pequenas causas, mas no final da história ouvimos falar de um tribunal muito maior, de um veredito muito mais importante. É esse veredito que de fato deve moldar as nossas vidas. Como veremos Jesus então? Ele é o nosso advogado de pequenas causas para poder lidar com nossas picuinhas materiais? Ou ele é a nossa única defesa para o veredito que realmente importa no fim? Como é que nós vemos a Deus? Ele é simplesmente um dispensador sem fim de bênçãos financeiras? Ou ele é aquele que tem em suas mãos a minha e a sua vida? E como nós vemos a nossa vida em si, é simplesmente uma viagem de escalada de conforto e segurança, de upgrades tecnológicos, de aumento do consumismo, ou é de fato a oportunidade de buscar um outro tipo de riqueza, uma riqueza que só é encontrada em Deus? Tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele tem.